Hoje a gente está aqui com mais um daqueles assuntos polêmicos que muita gente vai nos questionar uma série de coisas, né? Nós estamos com um motor aberto, esse aqui é um motor da máquina Electra, da Electric Inc. E ele é um exemplo interessante de uma coisa que nos pergunta com frequência. É possível consertar um motor? A resposta é depende do tipo de motor. Existem motores que eles são blindados na parte de trás do motor, né? Então a gente pegando aqui a gente vê que ele é blindado. E também depende do sistema construtivo dos motores. Existem motores do tipo motores com escova, que os ímãs permanentes ficam pela parte de fora. Existem os motores do tipo coreless, que é o caso desse daqui, que o ímã fica pela parte de dentro, né? A parte magnética. Lembrem sempre que eu falo, né, que o ímã ele tem um componente magnético, que é o ímã fixo, o ímã permanente, e tem o componente eletromagnético. Os dois têm magnetismo, só que um é um magnetismo permanente, que é esse do ímã que gruda as coisas, né? Que ele adere, porque ele tem um ímã permanente, e tem aquele que é o campo eletromagnético, que é gerado pela passagem da corrente elétrica pelo motor, né? Então, assim, outra coisa que eu quero que fique bem claro nesse vídeo é que em vários momentos eu preciso simplificar a linguagem, não falar o nome exatamente de cada um dos componentes, porque senão fica um negócio super técnico e complexo. Então, eu vou tentar fazer isso de uma forma simples para que vocês entendam a diferença entre cada um desse tipo. Então, esse motor aqui, que é motor do tipo coreless, que tem um ímã de neodímio na parte interna do motor, ele tem um ímã permanente, um ímã magnético muito forte. E aí, como é um par entre o magnetismo e o eletromagnetismo, quanto maior for o magnetismo do ímã permanente, maior é o par que eu consigo fazer com a minha corrente. Por consequência, a tendência desses motores é que eles sejam motores mais fortes. Então, como o motor é mais forte, ele tem uma capacidade desse par magnético-eletromagnético mais forte, eles conseguem reduzir o tamanho dele. Em compensação, um motor do tipo coreless, ele é um motor muito mais caro, porque sua construção é mais difícil de ser feita, certo? Mas agora voltando para a questão do conserto desse motor, e aqui no caso eu estou com o motor coreless, como eu já falei, né? Esse é um motor coreless, mas ele não é um motor brushless. É um motor sem núcleo, mas ele é um motor com escovas. E as escovas, além de todos os parâmetros que eu também já falo, né, que um motor, a gente precisa ter todos os parâmetros de funcionamento de corrente elétrica, de tensão elétrica, a capacidade de rotação e torque desse motor. Temos também a parte dimensional, né, o diâmetro do motor, o comprimento do motor, o diâmetro do eixo, o comprimento do eixo. Então, é uma série de fatores que a maior parte dos clientes não consideram. Quando eles falam motor, eles acham que motor é tudo a mesma coisa. Motor não é tudo a mesma coisa. Vocês precisam entender isso de uma vez por todas. Então, para esse caso específico aqui, nós temos aqui, ó, nessa parte, tem uma série de pequenos chanfros, certo? Que eles são responsáveis pela comutação. Eu já fiz um vídeo falando da importância desse comutador aqui. Então, as escovas, basicamente elas tocam em duas lateraisinhas disso aqui, fazendo com que sempre tenha o positivo e o negativo em uma dessas escovas. Então, ele gira e altera o sentido de rotação, criando esse movimento aqui, ó, com a corrente elétrica, sendo que como se a ponta da pinça fosse um positivo e um negativo, e a corrente elétrica entra por um lado, sai pelo outro e entra pelo núcleo do motor, fazendo com que ele crie um campo eletromagnético nessa peça aqui, certo? Então tá. E aí agora, indo para a parte das escovas, as escovas têm sistemas construtivos muito diferentes. Algumas escovas são apenas umas palhetinhas metálicas que eles tocam aqui, fazendo com que tenha a corrente elétrica na parte interna do motor, no núcleo do motor. E existem os motores que são mais elaborados, como esses aqui, que também é um motor com escova, né? As escovinhas do motor, basicamente, elas tocam ali no núcleo do motor. E o que acontece? Só que isso aqui está atritando com aquela parte ali, fazendo com que ele gire dessa forma aqui, certo? Então ele fica girando e ele fica desgastando as escovas do motor.
Isso aqui é uma escova de carbono das melhores que se encontra no mercado, porque ela tem uma área de desgaste bastante grande, pode ficar bastante tempo girando até que desgaste toda essa alcinha aqui, e aí sim o motor danifica. O que normalmente acontece é que, pensa no seguinte, né? Isso aqui é uma escova de carbono, quando ela desgasta, ela vai soltando uma pequena limalha que vai se acumulando aqui nesse contato. Então, o que acontece? Para que o motor gire, a corrente elétrica precisa percorrer o núcleo do motor. Então, quando a corrente elétrica não toca direito nesse contato que eu estava explicando antes, né? O motor não tem corrente elétrica, por consequência não tem eletromagnetismo e não tem giro. Também é muito comum ficar aquela coisa meio falhando. Acumula um pouco de sujeira das escovas de carbono que desgastam, e não é sujeira vinda de fora, mas sim uma sujeira vinda de dentro do motor, né? Desgasta e aí vira um pó aqui dentro. E aí, às vezes, principalmente antes do motor falhar completamente, fica aquele negócio meio falhando, o motor perde torque, às vezes falha, às vezes não falha, às vezes está numa posição e ele dá uma falhada, às vezes está noutra posição ele não falha. Então, é uma série de fatores, né, que estão envolvidos nesse processo aí. E aí, esse sistema construtivo aqui ele é bastante interessante, porque aqui tem o suporte das escovas, né? Eu não vou encaixar aqui no caso, mas seria só para mostrar para vocês. Então tem o suportezinho das escovas, e as escovas são independentes, elas são encaixadinhas aqui, né? E esse motor, ele não é um motor blindado, desculpa, eu tô até com ela virada aqui, ó. Ó, ele fica nessa posição, caiu aqui, desculpa. Ele, ó, fica com uma escova de cada lado, né? Encaixadinha aqui. E uma molinha tensionando as escovas na direção do eixo do motor. Certo? Ó, ele fica ali. Eu apanhando aqui para montar ele no lugar. Enfim, ele fica uma de cada lado e uma molinha tensionando, empurrando contra o eixo do motor. Aí, para esse caso, esse motor ele não é blindado, porque ele tem a coberturinha dele aqui e ele tem esses micro parafusos que fazem com que eu possa tirar essa tampa, ter acesso às escovas. Se eu tenho acesso às escovas, eu consigo abrir e fazer primeiro a limpeza para ver se é o caso do motor, né? Então se eu conseguir limpar aqui, tem uma grande chance de eu conseguir restaurar o motor. Se eu não conseguir abrir aqui, como muitos casos, vários motores são blindados, inclusive com uma parte metálica aqui, a parte de trás, eu não consigo abrir esse motor. Se eu não consigo abrir, por consequência, eu não vou conseguir dar manutenção nele, certo? Então, por mais que essa parte que ela esteja razoavelmente bem conservada, se as escovas do motor estiverem danificadas, o motor está danificado. Se a blindagem dele for uma blindagem lacrada, né? Se ela for realmente blindada aqui atrás, e se ele for desse tipo de motor, que eu consigo ter acesso às escovas, aí tem a possibilidade de fazer a manutenção, em alguns casos apenas substituindo as escovas do motor, né? Em muitos casos também, apenas uma limpeza nas escovas do motor, nesses contatos aqui, faz com que eu retome a vida útil desse motor, prolongando ele por um bom tempo a mais ainda, tá?